Olá, pessoal, mais uma vez com vocês aqui no nosso já esperado Chá com Ideias. E hoje eu estou falando aqui, olha, lugarzinho novo aqui atrás, tem um bosque bonito, eu estou falando de Lagoa Santa, Minas Gerais. E nossa convidada especial de hoje é a Lucila Xavier, esporte e autorrealização. Veja como é interessante as pessoas que aparecem na nossa vida. Não é muito meu caminho, mas hoje eu tive a alegria de poder conversar sobre esse tema. Então hoje, nesse nosso Chá com Ideias, lembrando que o Chá com Ideias tem a intenção de tomar um chazinho, bater um papo, discutir sobre ideias e compreender melhor, possibilitar esse diálogo que faz com que a gente cresça. E nesse bate-papo, nessa conversa, a gente poder crescer juntos, compreender ideias juntos. E, obviamente, gente, tem um aspecto da comunicação que é fundamental, que é a clareza nas ideias. E essa oportunidade de dialogar faz com que a gente tenha um pouco mais de clareza das ideias. Olá, minha cara! Finalmente entrou. Você está me ouvindo bem, Heloísa? Eu estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu estou muito feliz com essa nossa conversa de hoje. Aliás, eu estava estudando um pouco, eu sempre reflito um pouco sobre o tema antes de começar o nosso chá. E eu vi assim como eu estou interessada para conversar sobre isso contigo. E eu sempre falo, Lucila, que quando eu convido alguém para o chá, é porque eu sei que eu vou aprender e eu adoro aprender. Então será um prazer. Mas antes de eu deixar a palavra com a Lucila, deixa eu apresentar essa pessoa querida. Lucila, gente, Lucila Xavier é ex-atleta de voleibol, formada em turismo e gestão hoteleira pela San Diego State University, empreendedora na área de treinamentos e eventos. Olha, tem muita coisa interessante por aí. Apaixonada por autoconhecimento, seu mais recente projeto, que eu tive a graça de conhecer, né, traz a conscientização do esporte como ferramenta para a autorrealização. Então, assim, do pouco que nós podemos conversar, eu já achei o tema fantástico. Você sabe muito bem disso, né, nas nossas conversas. Então, Lucila, eu gostaria que com as suas palavras você se apresentasse, que as pessoas que estão vindo pelo Instagram da Heloísa Limeira, quem não conhece a Heloísa Limeira, trabalho com oratória, conhecessem a Lucila. É imenso estar aqui com você, especialmente nesse background aí que você está de natureza. Você sabe que eu sou uma amante da natureza, toda vez que eu vejo uma arvorezinha para estar perto. E estou aqui me apresentando para o seu público também. É um prazer estar aqui conhecendo vocês. A Heloísa falou, sou uma ex-atleta de voleibol, pratiquei o esporte, comecei ali nos meus 8 anos, mas assim, para começar mesmo a treinar, dos 11 aos 28, foi quando eu joguei bastante, treinando na profissional. E essa fase do esporte me trouxe tantas coisas para mim em geral, que é um pouquinho do que eu quero contar aqui, um pouquinho do que me inspira, para eu também estar trazendo esse tema de esporte e autorrealização. E o quão importante é valorizar o esporte como uma ferramenta para esse nosso caminho de autoconhecimento. Sou uma pessoa que sempre foi mais das artes, né? Segundo Platão, é ginástica para o corpo e música para a alma. Eu sempre fui uma pessoa mais voltada para as artes, para o conhecimento, e acabou que até por um estímulo, por falta de um estímulo em casa, ou coisa assim, eu nunca me envolvi muito com o esporte e com o exercício físico. Mas por umas questões de saúde, óbvio, né, que a vida chama, e eu tenho me envolvido mais com isso. Eu diria assim, com um pouco de corrida, academia, porque até perguntaram se o exercício físico ele consta como esporte, que eu sei que nem tanto, né? E se for falar de esporte, eu gosto muito, já joguei muito, mas não profissionalmente, tênis de mesa. Eu adoro. Que eu falo que só dou certo com bola pequena, bola grande não vai. É, Adorei. E aí eu queria até que você falasse sobre isso, mas eu tenho várias perguntinhas aqui, porque eu tô com a cabeça cheia de perguntas para você. Bom, minha cara, como é de praxe aqui nesse nosso Chá com Ideias, já que nós estamos falando sobre ideias, esclarecer ideias.
E como você já conhece um pouco de mim, eu gosto muito de esclarecer o óbvio, porque às vezes pode não ser tão óbvio assim. Então, o nosso bate-papo é sobre esporte e autorrealização. E eu queria começar do avesso e perguntar para você o que, que você considera, o que, que você conceitua como autorrealização, para a gente saber como o esporte vai poder levar-nos para isso. Muito boa pergunta, e é muito boa porque é a base de tudo. Como a gente vai falar sobre algo que a gente não tem clareza sobre o que realmente é, o que que aquilo significa, né? Porque para cada pessoa pode significar uma coisa, mas em geral, eu acredito que autorrealização é quando você é o seu caminho para a plenitude, é você estar num caminho consciente de evolução e se tornando completamente autorresponsável por isso, autor da sua história. Gostei desse termo, desse autorresponsável ator da sua história. E assim, hoje em dia a gente fala muito, quase virou clichê essa coisa de protagonista, né? Da sua história. O que que significa isso realmente quando a gente coloca em termos da nossa vida diária mesmo? Peraí, é bonito e tudo isso, mas o que que é isso na prática? O esporte, eu acredito que ele oferece uma caixa de ferramentas que contribui muito para além da prática esportiva somente, né? O fato de estar ali performando e ter um ganho, uma perda, enfim, de tudo. Para além disso, o que que significa isso também para a continuidade da vida? Quem é atleta, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, me fale aí, que uma vez atleta, sempre atleta. Por quê? Porque o ambiente esportivo, ele traz experiências que elas são tão significativas que ela vale para todo momento, assim, muitos momentos da nossa vida. E se a gente for prestar muita atenção, igual eu mesmo passei por um momento da minha vida não muito longe atrás, que foi instintivamente uma decisão que eu tomei, um clique que eu tomei, poxa, eu tô numa situação não desejável da minha vida e eu tenho que correr para o esporte. E aí eu fui direto para a prática esportiva diária e isso me ajudou completamente. Então vira quase que essa caixa de ferramentas onde tem a medicina ali também, né? Que é do corpo mesmo, né? A gente está em movimento. E você falou sobre a autorrealização como um caminho para a plenitude e autor da sua história, e eu fiquei refletindo sobre essa questão, que para mim é importante, né? Essa palavra autorrealização, ela vem com real inserida em si, né? Como se a gente fosse construir um aspecto real da vida, da nossa vida, é auto, né? Da nossa vida. Para mim, aquilo que é real são elementos que nada do meio vai te tirar. Não vai ser um elemento de convivência externa que vai te tirar. Ou seja, eu comigo mesma, eu vou conseguir me sentir, como você falou, plena, porque nada do ambiente externo vai me tirar isso. E nesse processo, como você falou, eu refletindo sobre a questão do esporte, que eu gostaria até de que você também definisse, de certa forma, isso, que não ficasse só, bom, e o esporte? O que é esporte? Eu vou ter que entrar no clube? O que é essa prática esportiva? Dos valores e das virtudes que a gente pode conquistar por meio do esporte. Aí eu sei que vão muitas coisas por aí, porque aqui, minha cara, eu coloquei desde o mindset até capacidade de tomada de decisão, a possibilidade de uma comunicação assertiva. Eu sei que são muitos elementos que podem trazer, mas eu quero que você fale para mim primeiro sobre essa questão. Tá, então vamos lá. O esporte. O que é a prática esportiva? Esporte é o que faz você se colocar em movimento e ser um pouco melhor do que você foi ontem, no último treino que você fez. É como se fosse um espaço para você se testar todos os dias. E tem gente que escolhe o esporte por vários motivos, assim, que te leva a uma prática esportiva. E isso é tão pessoal, Heloísa, que eu até falei nos meus stories hoje, mais cedo, que eu tô fazendo pilates. E o pilates para mim, assim, me traz vida, sabe? Movimenta essa energia do meu corpo e me coloca pronto para o meu dia. E eu falei que
a gente tem que buscar sempre aquilo que nos dá prazer em fazer. Não é um prazer assim que é gostosinho fazer, mas que deixa a gente, por exemplo, o vôlei. Por que não o basquete para mim? Né? Por que eu fui na onda do vôlei? Porque é uma paixão que eu tive. Era fácil treinar? Imagina, né? Tinha todos os seus desafios, mas eu estava ali porque eu amava, era agradável. Então, eu acho que essa atitude de escolha, porque hoje em dia só te falam, você tem que praticar uma atividade física, senão, né, as consequências disso e tal. Mas às vezes você nunca nem tentou. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal que acontece, que no comecinho das crianças na escola, elas são colocadas para testar todos os esportes. Ela nunca vai para um só. Eu acho engraçado, não sei como é que tá hoje em dia aqui no Brasil, mas na minha época era assim, você é alta, você escolhe, vôlei, basquete, vai. E aí o que você decidir já foi. Mas lá eles têm essa coisa de colocar a criança e ela vai experimentar de todos um pouquinho. E ela vai fazer uma escolha mais tarde do que ela quer realmente praticar. Eu acho isso super legal. Então é isso, esporte nessa ideia de escolha para uma coisa para sua vida. Tem gente que vai levar, tem vários níveis, tem gente que vai levar isso para além, vai se tornar um profissional disso. Tem gente que vai gostar disso para autorrealização própria, né? De estar ali praticando, que eu acho super legal, os maratonistas, essa galera do ciclismo, que eu acho muito legal. Tem gente que nada por prazer. E cada um tem o seu motivo. Quem sou eu para falar que a pessoa tem que fazer por um tal motivo, né? Cada um acha o seu. Mas, em geral, o esporte é essencial e muito benéfico para todas as áreas da nossa vida. Nossa, o que você está falando assim, para mim está sendo muito importante. Eu espero que para todo mundo que esteja ouvindo, eu já vi vários comentários interessantes aí, para todo mundo que esteja ouvindo, agregue tanto quanto está agregando para mim. Eu tenho refletido sobre isso, até na academia mesmo, como a gente pode desenvolver um pouco mais de atenção sobre o nosso corpo. Quando o Platão fala que ginástica para o corpo e música para a alma, eu fico sempre refletindo sobre essa ginástica. E eu acredito que ele traz uma capacidade de disciplina sobre nós mesmos, de autocontrole, de autodomínio, porque muito do nosso aspecto, eu diria assim, de descontrolado, vem muito do físico também, da preguiça que ele carrega, da falta de capacidade, e depois isso vai refletir mais para frente num corpo desestruturado para a vida mesmo. A gente vê pessoas, não vou falar muito mais para frente, porque eu tenho 41 anos e já vejo o corpo puxar. Imagina a gente com 60, 70, quem está aqui, e que vai definhando de certa forma, e você vai não tendo capacidade de vida. Então, assim, além dos aspectos de eu percebo, né, dar mais atenção, dar mais controle do seu corpo, o que mais que a gente pode trazer? Porque isso são elementos que a gente falava lá na autorrealização, que acredito que ninguém tira de nós. Esse que passa por um aspecto que eu queria que você comentasse para mim, sobre o esporte e o autoconhecimento. Isso me trouxe uma coisa que eu até tinha anotado aqui, um pontinho, que eu acho muito interessante trazer nesse momento. Cara, o esporte, ele traz algumas lições, assim, para o nosso dia a dia, que são lições que é aquelas que você até abaixa, assim, fala, meu Deus, é verdade isso? Que coloca a gente no checkmate. E uma dessas questões você já reparou que no esporte, se você não fizer, você não vai ter o resultado? É como Isso é se, assim, simples e cara, profundo. não tem ninguém que possa atuar ali por você. É você e você. Você pode falar, me ajuda. Você pode ter o melhor técnico. Se você não faz a sua parte, não acontece. E eu acho que muito do que está acontecendo hoje em dia, com algumas pessoas, é que elas acham que elas podem pegar isso de fora e só ter, né? É ter o status, é se colocar sem primeiro experienciar aquilo, né? Ela quer ter o resultado final sem passar. E o esporte traz muito disso, que é assim, é o processo. Não é a medalha lá no final, a medalha dura 10 segundos de emoção, né? Mas quando a gente pensa na medalha, a gente não pensa na medalha.
A gente pensa no processo que levou para a gente conseguir aquilo. Quantas coisas a gente passou, quantas coisas que a gente teve que melhorar na gente mesmo. Então, esse é um checkmate que eu boto. Tipo, não fez, não acontece. Né? Perfeito, perfeito. E uma outra Você coisa. quer, por favor, porque depois eu tenho uma colocação sobre isso, mas muito bom. E uma outra coisa que eu trago é porque aquela, né? Quando você tá em casa, você fala, ai, preguiça. É. Preguiça de Ah, ir. muito bom. Gente, é aquele negócio. Ok, você pode tomar decisão de pegar a preguiça, mas o resultado disso vai ser o esperado que você quer. Por isso que você vê atleta ali, ó. Aquele Oscar da cesta, por que ele era tão bom na cesta de 3 pontos? O cara não parava de praticar 1 minuto, ele estava o dia inteiro praticando o mesmo shot, entendeu? Então, assim, se torna quase uma obsessão, assim, não é é de se tornar melhor naquilo que você está fazendo, para você mesmo, primeiro. Porque, e é engraçado, Heloísa, que às vezes a pessoa pode entrar e falar pela competição com o outro. Mas no final você entende que você está competindo com você É. mesmo. Quero que todos vocês aí, porque eu sei que tem desde o pessoal que gosta e pratica muito esporte, até o pessoal que talvez esteja querendo começar ou que esteja aprendendo a gostar. E aqui nós temos os dois extremos, porque eu sou uma pessoa que está aprendendo a gostar e tem uma ex-atleta de voleibol profissional. Isso é muito interessante porque o que a Lucila falou do processo é fantástico. Porque eu não vejo diferença, Lucila, de você como um atleta profissional. E eu hoje lutando contra mim mesma para ir para a academia e chegar lá e depois de ter feito todas aquelas coisas que estava assim no extremo, porque hoje o professor foi bom mesmo de serviço, sabe? E eu falar assim, puxa, que satisfação, que dever cumprido. Que prazer de vencer a mim mesma dentro de algo que não ia me trazer benefício, que, sei lá, às vezes ficar sentado ou fazendo outra coisa. Então, acredito que independente dos níveis, de ser um maior ou menor, aí está um ponto de autorrealização, porque é uma conquista sobre nós. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai. Pode, anota aí, gente, bota no post-it, porque conquistas sobre nós, acredito, são pequenas vitórias. Fazem também autorrealização, trazem autorrealização dentro do processo. O que Sim, você acha, minha cara? Sim. eu faz todo sentido. E aquela coisa, né? Autorrealização, gente, é autorrealização interna com a gente mesmo. E às vezes a gente fica assim que a gente tem que, né, ter outras pessoas em volta ou ter. Faz parte ter a comemoração e tudo, mas esse cantinho, essa caverninha que a gente entra, essa autorrealização, ela é tão pessoal e ela não é mensurável, porque como você vai mensurar o que é infinito, assim, né? Isso aí a gente vai levando aí mais para. Mas uma outra coisa aqui que eu quero também adicionar a essa primeira coisa que eu falei aí, Heloísa, é que no esporte você tem duas, bom, a possibilidade, vai, ganhar ou perder. Ali você já entende que existe duas possibilidades, certo? Então você já convive, pelo menos com a sombra do ganhar e do perder. Então, mas o que torna essas possibilidades uma probabilidade para um lado ou para o outro? Aí cada um se resolve nisso, mas eu acredito que a dedicação vem parte da disciplina, vem parte de uma meta bem montada, vem parte de como você se conduz, né? Do quanto você está focado nisso. A probabilidade de um resultado melhor existe. Mas e o que eu acho legal é que o esporte faz com que a gente esteja ali nesse coisa que é a coisa da vida, né? Muita gente, e a gente às vezes tem medo de falhar, a gente tem medo de errar na vida, não posso. Quantas coisas a gente às vezes deixa de fazer no dia a dia por medo de uma falha? E no esporte a gente está convivendo com isso todo o tempo. Então, assim, é uma experiência para também se levar para a vida. Ali você está num campo de treinamento, né? Isso que você trouxe é fantástico. Eu gostaria justamente de tocar nesse ponto.
Porque eu vou falar a palavra chique, mindset, porque essa minha querida está lá nos States. Mas eu vou usar a palavra também simples, que é a mentalidade. Eu gostaria de saber qual a mentalidade que a gente utiliza em quadra, sabe? Com a equipe, com todo mundo ali. E o que que eu posso relacionar com a vida? O que que a gente traz, você com a sua experiência, que a gente pode levar para o nosso dia a dia e fazer toda a diferença para esse processo de autorrealização? Nossa, eu acho que tudo faz sentido quando você está no meio ali, naquela experiência criada. E é interessante também que cada pessoa, pelo menos eu que venho de um esporte coletivo, que é o voleibol, cada pessoa ali tem uma, um motivo para estar ali, muito claro, definido e que precisa daquilo que ela transmite. Nós temos a. Nós temos a. Como é que fala, gente? Esqueci aqui. Nós temos a pessoa que está ali juntando o grupo, que é a pessoa que lidera o grupo. Nós temos a pessoa que só lida com uma manchete, o passe, fazer outra lá, a levantadora, que está ali para levantar uma bola perfeita para outra atacar. Então, assim, são lugares muito. Cada um tem o seu motivo para estar ali muito claro, né? E a outra questão que eu trago para a vida também, o que a gente quer fazer tudo? A gente quer tomar conta de tudo na nossa Perfeito. vida, né? E assim, é tão nítido no esporte, é tão claro isso, que cada um se seguiu. Se eu coloco uma levantadora para atacar, vai ferrar tudo, porque o time não está treinado daquele jeito. Né? Então, assim, a gente tem que reconhecer quais são os talentos para que a gente está se preparando para a gente ir para a vida também. Eu estou levando isso para a vida também, né? Através do esporte. Porque às vezes a gente fica na síndrome. Eu já estive um pouco nessa síndrome de achar que, poxa, mas eu quero tanta coisa. Não, você vai ser levantadora? Então você vai ser levantadora. Você não pode querer ir para todo quanto é lugar dentro da equipe, né? E a mesma coisa isso na vida da gente. Então é uma pitadinha aí que eu deixo para vocês também, para quem quais são os lugares que vocês estão ocupando na vida de vocês? Será que esses lugares são mesmo o de vocês? Né? Fazer uma revisão assim, básica. Ah, excelente. E um pouco de estoicismo também, de viver e deixar viver, né? Cumprir o seu papel, deixa viver e confia no outro também. Acho que isso é um pouco importante, né? Quando você está num grupo, você precisa disso. Acredito que tanto no ambiente familiar, que é o nosso social natural, quanto um ambiente profissional, a gente saber confiar nas pessoas de certa forma e acima de tudo, que aí você falou uma coisa que eu achei interessante, perguntar-se, bom, eu tenho um papel, eu estou cumprindo bem esse papel antes de qualquer cobrança externa? Eu estou fazendo aquilo que me cabe da melhor forma possível, antes de eu ficar esperando do outro que ele o faça, né? Isso eu acho que seria impossível você cumprir bem com o time se isso não estiver rondando a sua mente, né? O seu posicionamento. Nossa, falou tudo, Heloísa. E assim, para além disso, é, não preciso estar fazendo todos os papéis. Eu preciso confiar, é o que você disse, eu preciso confiar que o outro tem um papel e deixar ele que ele realize, porque se eu estou cumprindo o papel do outro, eu estou tirando dele a oportunidade de cumprir o papel dele nessa existência. Então a gente tem que entender um pouco disso também. Maravilha. Eu tenho uma pergunta simples, que eu sei que são muitas, mas eu queria que você trouxesse para nós quais são as principais virtudes que a prática do esporte pode desenvolver em nós. Nossa, virtudes. Eu acho que uma das principais virtudes é a verdade. Por quê? Olha, não esperava essa resposta e eu gostei muito dela. Porque é você e o seu espelho. E a primeira coisa é que você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Para quem que você vai? Quem que você vai enganar ali, né? Então é se olhar e ser verdadeiro. Poxa,
tô fazendo isso, não tô, o que que eu preciso melhorar. É um auto-assessment que a gente fala. Então, eu acho que é uma virtude, porque no final das contas, quem vai estar ali com o resultado é você, quem vai estar dormindo, né, com peso na consciência de não treinar o que você tinha que treinar é você. Então, ali você lida com a verdade. Eu acho que essa é uma grande virtude. Disciplina, né? Importantíssima para a vida. Aí, claro que eu vou pedir para você rapidamente definir para a gente entrar nas demais virtudes. Disciplina. Para mim, disciplina é você fazer o que tem que ser feito numa constância que te leva a um resultado. Perfeito. Tá? Bom, verdade, disciplina. E eu acredito que tem algo que o esporte ajuda bastante. Pelo menos hoje eu percebi no meu exercício, na minha caminhada. Hoje eu conquistei 6,8 km e eu fiquei muito feliz com isso. Tá? Pois Parabéns! é. Eu fiquei muito feliz. Sabe quando você, não, mas um pouco mais. Vai lá, corpo. Eu acho interessante isso, a gente poder conversar com o nosso corpo. Somos da filosofia de que é um espírito que habita um corpo e não o contrário, não é um corpo que habita um espírito, não. Então eu posso conversar com ele e falar, olha, um pouco mais, vai em frente, não, aguenta, vai dar certo. E eu vi que essa nossa conversa aqui deu certo e eu fui e fiquei muito feliz, né, com esse resultado. Mas para mim, eu precisei de muito foco, porque eu vejo que, principalmente quando a gente vai no extremo, por isso que eu estou falando que é tão bonito esse processo que você trouxe para nós, porque serve para eu que estou começando e serve para o profissional. Dentro desse processo, eu tenho que manter o foco, porque quando o nosso corpo vai num determinado limite, a tendência é dispersar, os pensamentos tentarem possuir, as emoções irem para outros espaços. O que você acha disso? Sobre foco. Eu acredito muito na imagem adiante mental exata do que você está procurando conseguir com aquilo. Então, se a imagem está clara e você consegue se ver nessa imagem, nessa meta que você está criando lá na frente, acho que o foco pode ser que ele melhore um pouquinho. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Teve um tempo que eu queria perder uns quilinhos, né? Aquela fase, porque é o que eu falei também nos meus... Nem sei o que é isso. Eu ainda estou no processo, acho que assim, é o tal do processo, né? É o que eu falei hoje também no Instagram, falei nos stories, que tem época que a gente está mais motivado, é natural. E tem época que a gente precisa de um pouco mais de, como se fosse mais energia, botar um pouco mais de energia naquilo que aquilo não está vingando. Aí pode ser que você está passando por um momento de estresse, ou você está passando por uma fase que você não está, né, muito focada, que você não estava muito focada, você quer começar a focar mais no esporte, numa, numa atividade física. E aí, nessa época, Luísa, eu lembro que na época que o pessoal do desenvolvimento humano falava, bota ali, faz um quadro, bota ali o corpo que você quer e bota a sua carinha naquele corpo. Visualiza. Visualiza você naquele corpo lá futuro. Aí eu busquei. Busquei na revista um corpo perfeito do jeito que eu queria. Botei a minha fotinha ali, a minha carinha naquela foto e botei ali. Aí passou o tempo. E quem disse que eu me conseguia ver naquele corpo, né? Tipo, mentalmente... Era como se eu estivesse me engraçando pra mim mesma. Eu falava, eu tô vendo esse corpo, ele existe ali, tem uma mulher, mas eu não acredito nisso. Como que eu poderia estar focando num processo que eu estava passando se eu não acreditava no que eu tava, para onde eu estava indo, que eu tinha estipulado, né? E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vai ser meu corpo mesmo do jeito que ele é, só que numa melhor versão. Aí eu botei lá o jeito que eu Perfeito. queria. E isso mudou na minha mente. Então ficou mais claro essa visão do futuro, né? Do que eu estava buscando. Então, talvez uma ideia para o foco é isso:
Você consegue se visualizar naquilo que você está buscando? Na verdade, você sabe o que você está buscando? E você consegue se ver, sentir, sabe? Qual que é o gosto de estar ali? O que você está sentindo? Quem está ao seu redor? Essas coisas vão te trazendo mais perto daquele seu objetivo. Ter mais claro, então, onde a gente quer chegar, achei muito interessante isso. Se é real, falar em Você autorrealização, né? consegue se ver ali, né? Muito bom. Porque tem muita gente que tem vários desejos na vida, mas não consegue se ver naquela. Gostaria, é um desejo muito intenso de ser certa coisa, mas não consegue realmente sentir, visualizar, ter a clareza do que é aquilo para você. Não. Muito bem dito. Você fez eu recordar de algumas frases dos meus professores de filosofia. Você sabe que eu sou membro voluntário da Nova Acrópole, que falam muito para a gente consultar o nosso coração nas tomadas de decisão. E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes não temos o discernimento se o que eu estou buscando é mais por uma referência ou uma imposição do meio, porque tem os seus padrões ou porque tem as suas questões, o que é a felicidade realmente que eu estou buscando, o que são os padrões que eu estou buscando, ou se realmente é uma necessidade de alma mesmo, é algo que eu preciso realmente. Eu achei isso interessante, porque consulta o coração. Isso que eu estou focando realmente, a necessidade que eu preciso, isso é importante. Vou até citar uma frase aqui que eu achei bonita, da Priscila, que ela colocou, de um bailarino fantástico, que é o Baryshnikov: eu não tento dançar melhor do que ninguém, além de mim mesmo. Olha que fantástico. Eu achei muito boa essa frase. E olha que essa mentalidade é uma mentalidade que exige o foco para você parar e pensar, porque o mundo ao redor te cobra completamente É, o oposto. falou perfeitamente. Então, Eu, poxa, o que eu tô buscando é para mim, igual você falou, essa busca de ir pro coração, eu sou perfeita, eu me aceito do jeito que eu sou, eu tenho o corpo que me provê o que eu preciso pro dia a dia e eu quero dar o melhor para esse corpo, porque ele é o meu veículo. Aí você começa a se conectar devagarinho e aí você começa a fazer as mudanças. E assim, não é radical, as coisas vão acontecendo, pode ser radical também, mas aí é outra cobrança que nos fazem. Não, porque tem que ser desse jeito. E isso, não tem nada. Essa é a síndrome do tem que o mundo bota isso, pra gente e que eu sou isso. totalmente contra. Tem que o quê? Acho que a gente tem que começar a se fazer perguntas em tudo que vem. E eu acredito, sim, que você falou, o processo do esporte, ele necessita de disciplina, mas eu acredito que a disciplina, ela tem que vir permeada do amor também. Não é porque você vai ter momentos duros consigo mesmo, como uma mãe que muitas vezes, para educar bem seu filho, tem os momentos de dureza, mas ela não pode retirar o amor do que ela vai fazer. Eu acredito que esse amor é importante, é fundamental. E a nossa conexão com o coração, sabendo que é o melhor sempre, vai dar um processo de amor. Eu também não preciso me sentir. Eu não sei o que você acha disso dentro da sua construção no esporte. Eu já fugi das perguntinhas que eu tinha para fazer, mas eu acho importante. Dentro da sua construção no esporte, eu sei que deve ter tido os momentos assim de extremos, né? Mas e esse posicionamento do amor, como ele pode ser importante para quem está buscando essa autorrealização? O amor é a base de tudo, né, Heloísa? E falar de amor também, eu acho que através do esporte a gente também conhece um pouquinho mais do amor. Acho que amor não dá para ser falado, ele deve ser experienciado. E outro dia eu estava lendo algo também sobre disciplina que eu achei interessante, que liga com essa questão do amor também, é que aquilo que a gente sabe que a gente é um dever nosso, que a gente deve fazer, nem sempre vai ser o gostoso de fazer. É a nossa capacidade de transformar aquele dever, porque a gente sabe que é um dever, em algo prazeroso. E aí é a gente com os nossos pepinos que a gente vai ter que fazer lá a misturinha e fazer acontecer. Não tem receita pronta, não tem isso, porque ou vem por uma questão de você se coloca ali disponível, de disponibilidade de você mesmo, ou vem com alguma coisa que acontece
de fora e aí você tem que agir perante isso. Então, muita coisa na nossa vida é desse jeito, né? Então, a gente sabe que tem algumas coisas na nossa vida, não só para cuidar do corpo físico, como outras. Milhões de coisas do nosso dia a dia que requerem, que é um dever e que não é chato. Não é legal de fazer, mas e aí? Uma mãe sentar para dar comidinha para o filho. Será que mesmo nessa coisa que às vezes pode ser chata, não é um ato de pleno amor? Ela encontrou amor naquele momento que ela poderia estar, às vezes a cabeça está em outro lugar e tudo, mas ali é um momento que é tão prazeroso, se tornou prazeroso. Então a gente tem essa capacidade. E é isso que a vida nos coloca para descobrir. E o esporte também ajuda muito a gente fazer essas pequenas descobertas aí da vida. E uma coisa que eu queria também trazer é as inúmeras possibilidades que o esporte traz pra gente, né? Ah, que maravilha. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata ao esporte, por tudo que a gente fez junto, eu e ele, mas também da possibilidade e das inúmeras possibilidades que ainda acontecem na minha vida através dele. Que, poxa, através do esporte são inúmeras aberturas. Você já percebeu que quando, eu não sei se é assim sempre, mas sempre quando tinha algo relacionado ao esporte, você abre espaço para conversa, para se relacionar, você abre portas para coisas para você fazer. Você é bem recebido, você sabe? Então, assim, é uma maneira. E o esporte, ele me deu a possibilidade de realizar uma coisa que eu acho que, por mim, eu nunca teria capacidade, pelo menos na época, né? Que foi de estudar numa universidade americana, jogar por um time americano, aprender o inglês e viver lá, né? Já vão aí 22 anos que eu moro fora e as inúmeras possibilidades e que me trouxe, né? De experiências de viajar o mundo, de me conectar com pessoas, de unir a inclusão né, de pessoas, de coisas, de tudo. O esporte é muito lindo. Você vê numa Olimpíada, né, ali quando tá a celebração da abertura, é muito emocionante ver É, aquilo tudo acontecendo, os países todos unidos ali. Ali simplesmente tem uma celebração, né? Ninguém ali tá julgando um outro, falando e tal. Então, assim, são momentos que eles aquecem o coração. E que é é muito disso que a gente precisa, de manter essa chama viva no coração, né? bonito isso. Você trouxe essa ideia da Olimpíada. Realmente parece que a gente entra num momento mítico. E o esporte ele traz isso. Eu acho que ele desperta esse aspecto heróico que todos nós carregamos dentro. E um heroísmo que eu não preciso de ter a guerra fora, mas essa guerra constante, interna, dentro de nós. Gente, acordar é uma guerra. E você trabalhar, e você viver no nosso mundo, cada vez mais é uma guerra. E eu acho bonito isso, esse símbolo de heroísmo que todos nós podemos nos inspirar. E eu achei interessante você falar das portas que abrem. Então, há uma possibilidade também dessa autorrealização ver desde muito jovem, não é isso? Do esporte trazer coisas para os jovens é, é, dentro desse processo de educação, de formação que o esporte traz. Porque quando você fala assim, eu tive a oportunidade, então talvez uma importância que os pais deem do esporte na vida dos seus filhos. Eu não sei hoje como está essa valorização. Às vezes eu vejo que é mais para, faz uma atividade aí, ou se interte a sua cabeça, ocupa o seu tempo, mas qual seria esse novo olhar que a gente poderia ter sobre o esporte? Um pai, uma mãe poderia ter no esporte para o seu filho? Primeiro, na formação de valores, de caráter do filho, o esporte é uma abertura imensa. São muitas as distrações aí fora e o esporte pode ajudar, com certeza, a trazer o seu filho para um foco. E é engraçado quando a gente fala do esporte, a gente não fala só do atleta, né? Olha o ecossistema que se forma em volta e a Interessante. importância dos pais
no desenvolvimento do filho atleta, né, daquele ser atleta, a importância dos treinadores nessa formação também, porque eu falo, Heloísa, que o esporte ele é um campo para a criação de memórias de impacto. O que são essas memórias de impacto? São aquelas crenças, tudo que a gente, os paradigmas que surgem, tipo, ok, até onde eu posso ir? Será que eu consigo? Ai, que medo! Tudo isso, todas as experiências do esporte, elas vão criando essas memórias. E olha que oportunidade incrível dessas memórias serem criadas de formas positivas através do esporte, né? Através de um pai atencioso que sabe como ajudar o filho naquele desenvolvimento, um treinador. Eu tenho certeza, meus amigos aqui do esporte, tem coisas que você nunca esqueceu. Uma palavra que um treinador já virou para você no momento, daquele momento que você não sabia o que fazer. Foi uma palavra para mudar completamente a história e que reverbera até hoje, assim, na vida de vocês. Eu sei porque é isso também. Na minha vida, sempre foi. Então, a importância desses personagens também. Então, é um ecossistema, na verdade, onde todo mundo está trocando, todo mundo está crescendo junto, evoluindo, né? Então, a consciência dos pais também, de como participar desse desenvolvimento, pode ser crucial nessa formação de memórias de impacto, né? Olha, dá uma responsabilidade consciente sobre o jovem, né? Sobre a criança, o jovem, interessante isso. E, e a participação e também saber o valor real daquele esporte para aquele jovem, eu achei isso muito válido. E eu gostaria de, já que você está numa casa Instagram de uma comunicadora, de uma professora de oratória que ama a comunicação, eu sei que o esporte também pode ajudar na nossa capacidade comunicativa, de uma comunicação mais assertiva. Como isso pode ser feito por meio do esporte? Ótima pergunta, porque esporte é pura comunicação, né? Eita! Comunicação, comunicação também da fala, mas de como você se porta também, né? Como é que fala? Eu esqueci o nome. Me lembra aí, professora. Fala inglês que a gente entende. Você tem o inglês também, pode falar, se vier à mente. Lê minha mente aí, professora. Lê minha mente. Não, mas a maneira como você se porta e através da fala, do olhar, ali você está A desenvolvendo postura, sim. postura. Todos esses ingredientes que fazem uma comunicação, né? Engraçado que ali no meio, meus amigos do vôlei vão saber, né? A gente faz sinal, a gente cria os nossos próprios sinais de que bola que a gente vai esperar, assim, ser levantado pra gente, sabe? Tipo, a levantadora comunica. Então tem uma comunicação ali que às vezes ninguém de fora vai entender. Só a gente ali que a gente cria a nossa comunicação mesmo. É E interessante. como é isso importante. E como que é tudo orquestrado, né? Por exemplo, as jogadas. Poxa, se tem, né, tem dois ali no bloqueio, a pessoa que está lá defendendo, ela está num ângulo certo. Isso tudo é uma comunicação que vai, é como se fosse um balé mesmo, uma orquestra. É lindo de ver. A comunicação não é só o que você fala. Eu acho que isso é que eu acho bonito, porque você traz a origem da comunicação para a presença de. Agora fui eu que esqueci a palavra, porque é o seu mundo agora. De quadra, de quadra. Você traz a comunicação para a presença de quadra, porque comunicar na sua essência, como eu sempre falo aqui, né, vem de comunes, do proto-indo-europeu, que é o dever de unir. Então você tem que unir o grupo para ter um resultado de vitória, por exemplo, não tem como você fazer isso sem uma união. Então, as formas que a comunicação vai caminhar para conquistar essa finalidade são bem interessantes. E como eu posso ter uma comunicação? Como o esporte pode me ajudar a ter uma comunicação mais assertiva, mais clara? Primeiro é entender do seu papel ali dentro do esporte, né? Quem eu sou perante esse grupo e quem e o Vai levando para a vida, hein, gente? Vai levando sim, para a vida isso. sim, porque se eu não entendo qual que é o que eu tô ali para fazer, como que eu vou realizar, né? O que eu tenho que fazer ali. E, então é uma clareza disso para depois você também reconhecer nos outros o que eles a importância deles ali. Então a comunicação
um pouquinho do que a gente falou antes, que eu acho que é muito válido, é de como eu me coloco, do posicionamento que eu me coloco e do como eu deixo os outros atletas se posicionar perante. E assim, mas é um foco só. O que é o foco? Ali é extrapolar e além das suas próprias limitações, melhor do que você foi ontem. E, além disso, tem a questão do grupo também. O grupo tem que evoluir como grupo também. Essa harmonia, tem que evoluir junto, Toquinha, né? linguagem corporal. É isso que eu queria falar. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, Sugi. Eu agradeço também. A linguagem corporal, e ele falando da linguagem do olhar também, que promove. Muito válido isso. Né? Sim, sim. Minha cara, essa conversa está maravilhosa. Eu estou gostando muito, mas a gente vai ter que caminhar para um final. E como eu quero dar tempo realmente para te ouvir, eu queria que você fizesse uma síntese e falasse para nós, assim, dentro desse processo de autorrealização, o que pode passar para as pessoas com relação ao esporte. Desde aquele que não tem costume, como motivar aquela pessoa a ter esse gosto pelo esporte ou pela relação com a atividade física, ou para aquele atleta, como eu posso gerar uma mentalidade mais profunda com relação ao meu esporte, ao meu atletismo, de tal maneira que eu leve essa autorrealização como um foco também, já que falamos de foco aqui. Uhum. Eu acredito, Heloísa, que autorrealização, pelo menos no esporte, ele vem de três áreas que é muito importante, que é o corpo físico, que é o mental e o emocional. E assim, Sim. a gente sempre precisou desse desenvolvimento. A gente está aqui vivendo nessa vivência para isso, para desenvolver emocionalmente, mentalmente e reconhecer o nosso corpo como um veículo para essas coisas acontecerem. Mais do que nunca, nesse momento que a gente está da vida, independente de idade, independente de classe, independente de condição, é um momento que parece que uma oportunidade, nem é de, não vou dizer de salvação, mas de experimentar você mesmo de uma outra forma. O nosso ambiente de hoje, que a gente está vivendo, é um convite para a gente fazer algo diferente para nós mesmos. E o que é esse diferente? Muita gente acha que, nossa, mas eu nunca fui atleta, para mim é sempre difícil. Pega, escolhe algo que te interessa primeiro. Curiosidade. Estou curiosa. Você não tem que ser atleta, profissional de nada. Você simplesmente está curiosa e você vai ali de pouquinho em pouquinho, como se você tivesse curioso para aprender qualquer outra coisa. E você vai descobrir que tem uma reciprocidade que a vida te dá quando você se coloca para experimentar o novo, sabe? Para aqueles que já praticam e estão um pouquinho aí, não tenho tempo, ai meu Deus, a vida está muito corrida. Pensa naquele momento top que o esporte te proporcionou, aquele sentimento, como foi bom estar naquele momento. Resgata isso para você hoje, nesse momento. Como que você pode sentir aquilo de novo? É através de uma prática esportiva? Vai te fazer feliz? Voltar a treinar daquela forma? Vai te fazer sentido? Que só o esporte já traz isso pra gente. É um sentimento que não tem como explicar, igual você falou no começo. Uma coisa de, ai, terminei, fiz tudo. Sensação de dever cumprido. Né? Essa sensação que a gente tem que buscar nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E olha, e aquele cansaçozinho que vem depois de um treino pesado? É o melhor cansaço da vida, é o cansaço mais gostoso que pode existir, sabe? Então, são essas sensações que a gente tem que buscar pensar. Engraçado que na minha época de atleta, depois que eu parei de jogar, um tempo depois, eu ficava assim, ai, mas eu não sou mais atleta, aquele tempo era tão bom. E depois eu fui entender que não era o tempo que era bom, era o que aquilo me proporcionava, o sentimento que Perfeito. aquilo me gerava, que era bom. E aí eu virei essa chave. Em vez de procurar e ficar lamentando que aquele tempo passou, como que eu posso fazer que esses sentimentos, que essas coisas voltem para mim no momento atual? E
como sempre, o que é autorrealização? É um processo, é constante. Não vai achar que tem um ponto final. É a vida. Só que a vida ela pode ser vivida de uma maneira onde seja mais leve, agradável, sabe? Mais legal de ser vivida. Nem sempre tem que ser aquela coisa, meu Deus, porque as coisas vão acontecer na nossa vida, Heloísa. É fato. Não é Sim. que o esporte, não é que praticar vai te tirar de uma, né, de uma lesão física ou de ter algum problema no futuro ou dos problemas do dia a dia. As coisas acontecem. Agora, como que a gente reage a essas coisas é que muda um pouquinho se você está num ambiente, numa mentalidade, num tipo de alimento para sua mente e emoção que te dê um espaço onde você pode passar a resolver problemas ao invés de gostar de banhar neles ou criar outros, né? Então a gente parte desse princípio. Eu acho que Verdade. isso é autorrealização e o esporte pode trazer inúmeros benefícios nisso. Como a Eu achei arte. fantástico, né? Como a arte, que você colocou como se o esporte fosse um laboratório, de certa forma, para a vida. Então, a vida realmente vamos ter que lidar com todos esses processos e ter foco e ter disciplina, sabe? E saber lidar com a convivência, com a equipe, com a comunicação. E o esporte é um momento onde eu posso conscientemente estar fazendo aquilo. E eu acho que seria interessante, realmente, a querida Audrey Toy, ter um momento de eu transformar essa experiência numa reflexão. E viver o esporte, trazer o esporte para dentro para esse processo de autorrealização, para extrair dele as coisas que são reais e que ninguém vai me tirar, para eu poder levar isso para a vida. Isso que eu acho bonito, porque é como se fosse uma massa, é uma matéria que se movimenta e que está dentro de nós. Eu tenho que saber extrair da vida, dos fatos, essas experiências, para que eu gere virtude, que eu possa aplicar isso em qualquer lugar. Então, eu acredito muito, pelo que você trouxe aí, falou de forma muito bonita, que o esporte é um grande laboratório de vida, só que de experiência concentrada que eu posso levar para qualquer momento, se eu fizer de forma consciente. Aí, gente, está a querida Lucila para despertar essa consciência, assim como hoje o personal lá da academia estava despertando a minha consciência para cada movimento que eu fazia, para que não pudesse gerar nenhum um conflito maior dentro desse laboratório. Então, minha querida, olha, eu ficaria contigo aqui a noite toda, mas, gente, olha que prazer que eu vou ter esse sábado. Eu tenho, para quem não sabe, a Lucila também, eu tenho a alegria de tê-la como aluna no processo da comunicação. Eu digo que são encontros que a natureza traz e que eu agradeço. E eu estou cuidando da minha saúde aqui, no momento de cuidar da saúde em Minas, e ela está em BH, e a gente vai assistir uma ópera no sábado. Olha que fantástico, olha que prazer e que honra. Então a gente vai se encontrar presencialmente pela primeira vez no sábado, e eu vou te dar um grande abraço, minha querida, porque essa conversa já foi prazerosa, estarmos juntas vai ser uma alegria muito grande. Então, Fico muito contente por essa oportunidade. Nossa, e como que assim, as coisas aconteceram, né? Eu nem imaginava que você ia estar tão pertinho de mim. Incrível. Pessoal, eu agradeço muito que vocês estão aqui com a gente, escutando isso, que alguma coisa possa ter adicionado aí para sua vida, e que entenda que o esporte te oferece uma caixa de ferramentas. E só ali praticando que você vai aprender a usar a cada ferramenta para a coisa que você precisa adequadamente. Então, como a Heloísa falou, é um laboratório. Não deixe para amanhã. Se você quer iniciar, se você... Outra coisa, quando o nosso corpo está em movimento assim do coração bater, isso gera uma energia na gente de criação, sabe? De fazer as coisas. Alguém de vida. comentou isso antes. A gente precisa estar em movimento. E é aquela coisa, é um dever. Agora, faça esse dever virar algo prazeroso, porque o que traz pra gente disso, assim, é maravilhoso, né? Olha quanta coisa pode ser criada através de uma simples caminhada aí que você vai
depois dessa live aqui, ó, pode sair, galera. Sim. Pode sair pra... Enfim, muito obrigada pelo espaço e a gente se vê no sábado, linda. Sim, minha querida, será uma alegria. Pessoal, muito obrigada pela presença, por aqueles que vieram pela Lucila, sejam bem-vindos a essa casa no Instagram. A gente continua conversando sobre comunicação. E para quem tiver interesse em melhorar a sua comunicação, fica o convite, estou com vagas abertas para mentoria individual em oratória essencial, que é muito importante porque trabalha de dentro para fora, de cima para baixo, para que você tenha clareza e transmita bem, não outra coisa que seja somente mera informação, mas a sua mensagem, que eu acho que nada é mais importante do que isso. Tá? Pri, tchau, Pri também. Querida, nos vemos. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo. Obrigada.